Oi pessoal, bem-vindos a esse segundo vídeo sobre o impulso a tempo contínuo, o delta de Dirac, em que a gente está tentando mostrar para vocês o que ele é, para que ele serve, o que ele faz, como ele faz. No vídeo anterior eu falei para vocês que o impulso ele serve como uma idealização de entradas curtas para um sistema linear. Por exemplo, a força que esse taco exerce sobre essa bola é uma entrada de curta duração. E o que eu tentei convencer vocês no vídeo passado é que a resposta da bola a essa força de curta duração, ou a resposta de qualquer sistema a uma força que seja curta o suficiente, ela não depende da forma de onda específica dessa entrada, mas ela depende só da área dessa entrada. E a gente disse então que o impulso é uma idealização de uma entrada dessa, ela fornece uma aproximação para essas entradas curtas com uma determinada área, que, por ser uma entrada curta, a gente diz que o impulso vale zero para todo instante de tempo t diferente de zero. Mas ele tem uma área que é não nula, que é justamente a área da entrada. A vantagem é que, para saber o que vai acontecer com essa bola, a partir do impacto aqui, eu não preciso me preocupar em modelar os detalhes da força que o taco exerce na bola. Só preciso me preocupar com a área dele. A questão é a seguinte, e como é que a gente define, então, o impulso? A gente poderia definir dessa forma, mas não é assim a melhor definição de impulso que tem, não é essa definição que ele tem na matemática. Na matemática, o impulso ele não é definido pelo que ele é. A gente viu no vídeo passado que é difícil definir o que é um impulso. A gente tentou fazer um limite no final do vídeo e a gente viu que esse limite podia dar complicações para a gente. Então, o matemático define o impulso pelo que ele faz e não por que ele é. Então, para o matemático, o delta, o impulso, é um objeto abstrato que eles chamam de uma distribuição. E para qualquer função, esse qualquer aqui é bem qualificado, tem uma série de restrições, não vamos entrar nelas, mas para qualquer função x de t, o impulso, a hora que eu pego o delta, multiplico por essa função x e faço a integral, o resultado dessa integral dá o x no instante zero. O x na origem. Bom, o que isso tem a ver com o que a gente estava falando? Uma das coisas é o seguinte, bom, eu estava falando da área do impulso. Bom, e se eu pegar uma função x de t, que vale 1 para qualquer instante de tempo, para qualquer valor de t que você me der, o x de t vale 1. A hora que eu jogo essa função x de t aqui dentro dessa integral, eu vou ter a integral de menos infinito a mais infinito de 1 vezes delta, que é o próprio delta, que é igual ao x de zero. O x de zero vale 1, porque o x de t é igual a 1 para todo t. Então, essa integral dá 1, o impulso tem área 1. Uma outra forma de ver como que isso surge daquelas entradas de curta duração e área 1 que a gente viu no vídeo passado, é pensar em não botar o impulso aqui, que é uma entrada idealizada, uma entrada curta ideal, mas uma entrada curta de fato. Uma das entradas que a gente testou no vídeo passado, por exemplo, o R índice delta maiúsculo, que é um retângulo com amplitude 1 sobre delta, é uma entrada com amplitude 1 sobre delta e duração delta. Quanto menor esse delta, mais curta é a duração da minha entrada, mas eu sempre garanto pela amplitude dela que a área dela seja igual a 1. Então, se em vez de tentar calcular a integral de um x de t vezes esse delta ideal, eu tentar calcular a integral do x de t vezes essa entrada curta aqui, eu vou observar o seguinte, bom, se a minha entrada é curta, se esse meu delta é pequeno, o x de t possivelmente não varia muito dentro desse intervalo. Se ele não varia muito, eu posso dizer que essa integral aqui é aproximadamente igual à integral que eu obteria substituindo o x de t pelo valor na origem aqui, no x de zero. O x não varia muito, então eu não vou errar muito ao fazer isso. Então, essa integral é aproximadamente igual à integral do retângulo vezes o x de zero dt. E o x de zero agora não depende mais da variável de integração. Ele pode cair para fora. Isso aqui dá x de zero vezes a integral do r delta. E isso aqui é exatamente a área do retângulo aqui, que a gente escolheu para ser 1. Então, isso aqui dá o x de zero. E, de novo, como eu falei para vocês na aula passada,
Fazer o limite para delta tendendo a zero disso aqui é complicado, porque na origem esse limite vai para infinito e a coisa é complicada. Agora, a afirmação de que o R de delta é aproximadamente igual a x de zero, que o R de delta vezes x de t, a integral aqui, é aproximadamente igual a x de zero, é uma afirmação que pode ser feita, e principalmente o limite para delta tendendo a zero dessa integral é igual ao x de zero. Isso é um limite que é bem definido e faz todo sentido. E então o matemático define o delta pelo que ele faz, por ele extrair o valor de x de zero a hora que eu coloco ele dentro dessa integral. E aqui a gente vê uma das coisas importantes do impulso. Não só ele modela idealmente uma entrada de curta duração, mas ele também faz integrais desaparecerem. A hora que eu tenho a integral de alguma coisa vezes o delta, desde que o argumento do delta seja igual à variável de integração, essa operação extrai o valor dessa coisa no instante t igual a zero e a integral desaparece. Então, o delta é esse objeto que tem essa propriedade, mas o delta não é uma função. Não faz sentido falar em delta de t como uma função. Na verdade, como eu disse, ele é uma distribuição. E por não fazer sentido, não faz sentido, por exemplo, falar de delta ao quadrado. Isso não é uma coisa bem definida. O cosseno de delta não é uma coisa bem definida. Então, se aparecer alguma coisa dessas nas suas contas, é que possivelmente você errou alguma coisa. Uma coisa que pode sim aparecer, que faz sentido, não vou definir aqui, mas a gente consegue, usando integrações por partes, mostrar como que faz sentido, é a derivada do delta. Isso aqui dá para falar. Uma outra questão que a gente não se colocou aqui é a questão de o que isso tem a ver com o delta ser aproximadamente zero, o que essa fórmula aqui tem a ver com o delta ser zero para todo t diferente de zero. E para a gente ver o que isso quer dizer, a gente pode pensar em função x de t com a seguinte característica. Aqui é o t, e a minha função ela tem a seguinte característica. Ela vale zero para qualquer instante de tempo t, fora nesse intervalinho aqui entre menos epsilon e epsilon, onde ela vale 1. E se eu botar essa função aqui, eu vou descobrir que a integral de menos epsilon a epsilon, eu posso pegar só a integral nesse intervalo, porque fora desse intervalo o x de t vale zero, eu estou integrando zero, eu posso ignorar. A integral de menos epsilon a epsilon de delta de t dt é igual a 1. Então, não importa qual epsilon eu pegar, desde que ele não seja nulo, a integral de menos epsilon a epsilon do delta é 1. E isso está relacionado, então não preciso pegar a integral de menos infinito até mais infinito. Qualquer coisinha, qualquer intervalinho minúsculo que englobe a origem vai me fazer essa integral ter área igual a 1, a mesma área. E é um pouco isso que quer dizer, que extrai a informação de que o delta vale zero daqui para fora. Os valores de delta daqui para fora são irrelevantes para a área dele ser igual a 1. Tá? Outra coisa importante que a gente pode tentar fazer são contas a partir dessa definição aqui do delta. E o que é importante para essas contas são lembrar que essa fórmula só pode ser aplicada quando a variável aqui, o argumento do delta, for igual à variável de integração. Então, nesse caso, a gente pode ter um exemplo que vai ser muito útil mais para frente, num curso de sistemas lineares, de tentar se perguntar quanto que vale essa integral aqui. Pode parecer estranho agora? É estranho, mas ela vai ter bastante importância mais para frente. Então, vamos tentar calcular essa integral. E qual é o problema? O problema é que o argumento do delta não é igual à variável de integração. Então, a gente tem que consertar isso aqui. Então, em geral, a gente conserta isso chamando o argumento de delta de v. E observa que, do ponto de vista dessa integral, essa integral é em tal. Então, esse t aqui é uma constante do ponto de vista dessa integral. Eu posso perguntar quanto que vale essa integral para t igual a 1, quanto que vale essa integral para t igual a 0, quanto que vale essa integral para t igual a 2. Então, daí eu ponho t igual a 0, eu faço uma conta, vai dar uma resposta. T igual a 1, eu faço uma conta, vai dar outra resposta. Então, do ponto de vista dessa integral, esse t é uma constante. Então, eu vou dizer que v é igual a t menos tal. O dv, portanto, como o t é constante, dt é 0, isso aqui vai dar menos d tal.
E esse menos aqui é uma coisa que pode confundir um pouco e é por isso que eu estou fazendo esse exemplo. Porque olha o que vai acontecer aqui. Quando o tal vai de menos infinito até infinito. Quando o tal vale menos infinito, o t é uma constante fixa, então isso aqui vai dar um número, menos infinito, que vai dar mais infinito. Então, quando o tal vale menos infinito, o v vale infinito. Então, a integral vai ser de mais infinito até quando o tal vale infinito. Quando o tal vale infinito, o v vale algum número menos infinito, que dá menos infinito. Vai dar delta de v. O x de tal é igual a t menos v. X de t menos v. Vezes d tal, que é igual a menos dv. Isso aqui, reescrevendo, vai dar igual a menos a integral de mais infinito até menos infinito de delta de v, x de t menos v, dv. E aí que vem, o que a gente faz com essa integral de mais infinito até menos infinito? E aí eu vou pedir para vocês se lembrarem de um resultado de cálculo 1 que diz o seguinte: quando a gente inverte os limites de integração, a gente muda o sinal da integral. Então, se eu quiser fazer a integral, em vez de mais infinito até menos infinito, eu quiser fazer a integral de menos infinito até infinito, eu tenho que trocar o sinal, tenho que multiplicar por menos 1. Então, esse menos a integral com esses limites é igual a mais a integral com esses limites. Delta de v, x de t menos v, dv. E agora eu estou na situação em que eu estou dentro da definição do delta. Eu tenho uma integral de menos infinito até infinito, de delta de um argumento, vezes uma outra função aqui, vezes dv, o mesmo argumento do delta. Então, o que eu tenho que fazer agora é simplesmente pegar essa função e calcular ela quando a variável de integração vale zero. Isso aqui é igual ao próprio x de t. Então, essa operação aqui, que nesse instante vai parecer algo nada a ver, e realmente agora eu não vou querer discutir com vocês agora o que isso aqui quer dizer, mas é uma operação que extrai o próprio x de t. Então, é isso que eu queria falar para vocês sobre o impulso. Obrigado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixa nos comentários aí. Um abraço.